O restaurante estava repleto de sofisticação e luxo, com as mesas elegantemente dispostas e a luz suave das velas refletindo nas taças de cristal. Luana estava sozinha, sentada à mesa mais discreta do salão, mas com uma tensão que a fazia se sentir como se todos os olhares estivessem sobre ela. O garçom, sempre cordial, se aproximava, perguntando se ela desejava uma taça de vinho, mas ela recusava sempre com um sorriso fraco. O perfume das comidas e o som suave de conversas ao fundo tornavam a situação ainda mais insuportável. Ela se sentia um peixe fora d'água. Seus dedos tremiam ligeiramente enquanto olhava para o celular pela 100ª vez, esperando que a notificação que ainda não chegara fosse a confirmação do acompanhante que ela havia contratado. Luana tinha 26 anos e sua vida parecia uma sucessão de dias iguais, um borrão de responsabilidades sem fim, contas que não fechavam e sonhos que ficavam mais distantes à medida que o tempo passava. Ela trabalhava como secretária em uma grande multinacional, mas o salário mal dava para cobrir as despesas mínimas. Morava em um apartamento simples no bairro de Botafogo, longe de toda a pompa e glamour que ela via nas revistas e nas redes sociais. Seu maior desejo era poder proporcionar algo mais para si mesma, mas tudo o que conseguia era sobreviver. No entanto, hoje, naquele restaurante sofisticado, a sensação de impotência era ainda mais dolorosa, porque a razão para estar ali, mais uma vez, não era uma comemoração, mas uma obrigação disfarçada de celebração. O jantar com a família de sua irmã Helena era mais um episódio de humilhação que Luana teria de suportar. Helena, com seus 30 anos bem vividos, era casada com um advogado de sucesso e vivia em uma casa imensa no Jardim Botânico, sempre cheia de luxo e status. Ela tinha um jeito de ser tão elegante e imponente que parecia se alimentar da inferioridade dos outros, especialmente de Luana. Não era raro ouvir piadinhas veladas sobre a vida amorosa da irmã, sobre o fato de Luana ainda estar solteira, sobre como ela não conseguia se encaixar no círculo social que Helena tanto gostava de ostentar. Essa situação era como uma faca cortando o coração de Luana. Desde que se lembrava, sua irmã a havia tratado dessa forma, com uma espécie de superioridade, como se Luana fosse apenas uma sombra na vida dela. E esse jantar era mais um capítulo dessa história amarga. Você ainda não tem um namorado, Luana? Já passou da hora, não acha? Eu e o Pedro nem sabemos mais o que dizer para os nossos amigos, dizia Helena com aquele tom de leve ironia que a fazia parecer superior, enquanto o marido, Pedro, a olhava com um sorriso sem graça. Luana tentava rir, mas o peso da vergonha apertava seu peito. Ela nunca soubera como lidar com as piadas de Helena. Não era que ela nunca tivesse tentado. Pelo contrário, ela buscava de todas as formas se conectar com pessoas, mas algo sempre parecia dar errado. Ela já namorara alguns homens, mas nunca duravam muito. Ou eram imaturos demais ou simplesmente não estavam interessados o suficiente. O que Luana não sabia era que, no fundo, sua timidez e insegurança a impediam de se abrir completamente, criando um ciclo vicioso de frustração. A humilhação daquela noite não seria diferente. Ela sentia isso em cada olhar de sua irmã, cada comentário disfarçado de conselho, e por mais que tentasse se convencer de que tudo aquilo não importava, o peso da expectativa da família sobre ela era esmagador. Foi naquele momento, enquanto tentava se concentrar na conversa dos outros ao redor da mesa, que Luana olhou para seu celular e viu um anúncio que imediatamente chamou sua atenção. Namorado para eventos. Ela hesitou por um momento, mas a ideia começou a fazer sentido. Era a solução que ela procurava, a chance de finalmente mostrar para sua irmã e seus familiares que ela também era capaz de se destacar, de ser admirada, de ter um homem ao seu lado. O anúncio parecia tentador. Um homem bem vestido, com um sorriso confiante, posando para a câmera de forma profissional. Rafael Almeida, 32 anos, empresário de sucesso, atraente, sofisticado e aparentemente perfeito para a ocasião. Luana leu a descrição do serviço. Acompanhante para eventos, jantares e compromissos sociais. Profissionalismo, discrição e elegância garantidos. Ela respirou fundo,
e, sem mais delongas, fez a reserva para a noite seguinte. O preço? Exorbitante para suas finanças, mas naquele momento o custo parecia irrelevante. Ela estava disposta a pagar qualquer preço para evitar mais uma noite de humilhação. Na noite seguinte, o restaurante estava mais vazio, mas Luana ainda sentia a ansiedade pulsando em suas veias. Ela se arrumara com um vestido simples, mas elegante, o suficiente para impressionar, mas sem exageros. O batom vermelho nos lábios e o cabelo perfeitamente penteado a faziam sentir-se, ao menos por dentro, um pouco mais confiante. Quando Rafael apareceu, a primeira impressão foi de um homem imponente. Ele tinha 32 anos, mas sua aparência era de alguém muito mais maduro, talvez pela postura séria e confiante com que entrou no restaurante. Usava um terno escuro, bem ajustado ao seu corpo, e seu olhar transmitia uma calma que fazia Luana se sentir à vontade, embora a insegurança não fosse totalmente dissipada. "Luana?" ele perguntou, com uma voz suave, mas firme. Ela se levantou e sorriu, tentando parecer mais confiante do que realmente se sentia. Ele estendeu a mão e ela a apertou rapidamente. "Sim, sou eu, Rafael, né? Prazer", disse Luana, tentando não soar nervosa demais. O homem sorriu. "O prazer é meu. Espero que sua noite seja exatamente o que você imaginou." Eles se sentaram e, enquanto o garçom os servia, Rafael a observava com atenção, ouvindo suas palavras, respondendo com leveza, mas sem ser excessivamente forçado. Ao longo da conversa, Luana foi se soltando aos poucos. A presença de Rafael não era intimidadora. Pelo contrário, ele parecia genuinamente interessado em ouvir o que ela tinha a dizer, em como ela se sentia. A diferença entre ele e os outros homens que ela já havia conhecido era clara. Ele parecia saber exatamente como agir, como fazer com que ela se sentisse importante, mas sem nunca ultrapassar os limites da etiqueta. Mas o que Luana não sabia era que Rafael não estava ali apenas para atuar como namorado de aluguel. Ele tinha seus próprios motivos, e o jogo que começava naquela noite seria mais complexo do que ela poderia imaginar. Enquanto a conversa seguia e o jantar se desenrolava, Luana sentia-se mais tranquila. Talvez, finalmente, ela tivesse encontrado uma forma de lidar com a pressão. Uma forma de escapar das garras da humilhação que sua irmã sempre lhe impunha. Ela não sabia, porém, que aquela noite estava prestes a mudar sua vida para sempre. Capítulo 2. O encontro e a grande revelação. O relógio marcava exatamente 19h30, quando Luana entrou no pequeno apartamento, dando os últimos retoques em seu visual. O vestido, que ela comprara com a última parte de seu dinheiro, era simples, mas elegante. De um tom escuro que valorizava sua pele pálida, o tecido de cetim se ajustava perfeitamente ao seu corpo. Ela sentia que, pelo menos, aquilo era um pequeno consolo. O brilho suave do vestido, combinado com o batom vermelho que ela escolheu com tanto cuidado, fazia-a parecer mais confiante do que realmente se sentia. Mas a confiança era frágil, como uma fina camada de vidro prestes a se quebrar. Dentro dela, o nervosismo se misturava com uma ansiedade crescente. Cada detalhe parecia importante para que tudo saísse perfeito. Afinal, este seria o grande teste. O jantar com a família e a mentira que ela arquitetara para impressioná-los era sua chance de mostrar que, apesar de todos os tropeços da sua vida, ela também tinha algo a oferecer, algo que pudesse finalmente impressionar Helena e os outros familiares. Ela olhou-se uma última vez no espelho. A jovem insegura que sempre se olhava, temerosa de se expor ao mundo, parecia distante naquele reflexo. Luana sentia uma leve empolgação crescer dentro de si. Era como se ela estivesse entrando em um personagem, em um papel que ela própria criara, mas que agora lhe dava a chance de ser algo que ela nunca tivera coragem de ser. Bem-sucedida, confiante, feliz. Quando chegou ao restaurante de luxo, o contraste era imediato. O ambiente ostentava um luxo sutil, sem excessos, mas com um glamour que a fazia se sentir deslocada. As mesas estavam elegantemente dispostas com velas acesas e o cheiro de comida sofisticada preenchia o ar. Ela tentou se sentir à vontade,
mas a ansiedade apertava seu peito. E então, como uma sombra que a seguia, a pressão da mentira, daquela farsa, a fazia se sentir desconfortável. O que ela diria para os outros sobre Rafael? Como justificaria a presença de um homem tão perfeito ao seu lado? Foi quando finalmente ele apareceu. Rafael entrou pelo salão com a calma de alguém acostumado a ser o centro das atenções, mas sem exagero. Alto, de ombros largos e olhar confiante, ele vestia um terno escuro impecavelmente ajustado que contrastava com os tons mais claros do ambiente. Luana, que o observava desde a entrada, não pôde deixar de ficar impressionada. Ele era exatamente como imaginara, talvez até mais. Seus cabelos castanhos levemente desgrenhados, o sorriso charmoso e os olhos que pareciam refletir uma mistura de seriedade e descontração faziam com que qualquer mulher à sua volta o notasse. E ele estava ali na frente dela, pronto para atuar. "Luana?", ele perguntou com voz profunda, estendendo a mão de forma formal, mas acolhedora. Ela levantou-se rapidamente, tentando esconder o nervosismo que, em seu peito, se tornava cada vez mais palpável. "Sim, sou eu, Rafael, e um prazer." Ao apertar a mão dele, ela sentiu algo inusitado: confiança. Era como se ele tivesse o poder de acalmá-la, de tirar toda a ansiedade que a consumia. Ele sorriu, um sorriso simpático e acolhedor, e a conduziu até a mesa onde os familiares de Luana já estavam sentados. Quando se sentaram, Luana estava tensa, mas observando Rafael com mais atenção. Ela tentava sentir-se confortável, mas as palavras de sua irmã ressoavam em sua mente. "Você vai finalmente dar a volta por cima, Luana. Esse homem é perfeito para você", pensava Helena, enquanto lhe lançava olhares discretos de aprovação. O jantar começou, e Rafael, com a mesma naturalidade de sempre, foi se entrosando com os outros convidados. Suas histórias sobre viagens ao exterior, investimentos e negócios estavam carregadas de uma confiança e inteligência que impressionavam. Helena não se continha. Ela o elogiava constantemente, admirada com o homem que estava à frente de sua irmã. "Luana, você realmente tem bom gosto", ela disse, com um sorriso travesso, os olhos brilhando de aprovação. "Nunca imaginei que você pudesse arranjar um homem tão interessante e bem-sucedido. Finalmente alguém à altura." Luana forçou um sorriso. Ela não sabia bem como reagir. A pressão aumentava à medida que a noite avançava. Seu coração batia mais forte a cada elogio que vinha de Helena, como se estivesse fazendo parte de uma grande mentira que ela mal conseguia manter. Mas o que começou a acontecer então a desconcertou. Rafael parecia saber mais sobre Luana do que ela imaginava. Ele mencionou com detalhes algumas das viagens que ela fizera para o interior do Rio. Descreveu seus gostos pessoais com uma precisão que ela achou estranha. "Eu sei que você gosta de livros de ficção histórica. Vi você lendo um no trem outro dia", ele comentou, como se aquilo fosse o comentário mais natural do mundo. Ela o encarou, sentindo uma pontada de desconforto. "Como você sabe disso?" Rafael sorriu e a olhou com os olhos que pareciam esconder algo mais. "Trabalho na mesma empresa que você, Luana. Sei mais sobre você do que você imagina." Aquelas palavras ecoaram de forma desconcertante. Ela tentou disfarçar o mal-estar que estava sentindo, mas não conseguiu deixar de perceber que algo estava muito errado. Como ele poderia saber disso? Como ele sabia sobre o trem, o livro, os pequenos detalhes da sua vida? A noite continuou, mas uma sensação de inquietação tomou conta de Luana. Ela não sabia se era o ambiente, a pressão ou as palavras de Rafael, mas algo começava a fazer sentido de uma forma desconfortável. Quando o jantar finalmente chegou ao fim, Luana tentou ser rápida. Pegou sua carteira, tirou o dinheiro que havia guardado para pagar Rafael, mas ele a interrompeu antes que ela pudesse entregar-lhe o pagamento. "Não, Luana", ele disse, com uma leveza que a deixou ainda mais perplexa. "Eu não posso aceitar seu pagamento." Ela franziu a testa, confusa. "Mas você é meu acompanhante. Você não está aqui para..." "Eu sei." Ele a interrompeu suavemente, sorrindo. "Mas o que você não sabe é que meu interesse em você vai além do que você imagina." O mundo de Luana começou a girar. Ele continuou, seu tom de voz tranquilo,
mas com um brilho nos olhos. Eu sou o CEO da empresa onde você trabalha, Luana, e na verdade, eu não sou um simples namorado de aluguel. Eu sou alguém que sabe exatamente o que você vale, alguém que tem observado você por muito tempo. Luana ficou paralisada. O que ele acabara de dizer? Como ele podia ser o CEO da sua empresa? Como ele podia estar ali, na frente dela, sabendo de sua vida de uma maneira tão íntima, tão precisa? A mentira de Luana, aquela que ela construíra para se proteger e impressionar sua família, desmoronou. A realidade, implacável, desabou sobre ela com uma força que a deixou sem palavras. Ela olhou para Rafael incrédula, e ao mesmo tempo, uma sensação de desespero começou a se espalhar por seu corpo. Ela estava diante do seu chefe, o homem que ela jamais imaginaria que fosse mais do que um simples namorado de aluguel. A noite, que deveria ser uma vitória, se transformara em um pesadelo de revelações e confusão. E o pior estava por vir. A segunda-feira chegou com uma pressão esmagadora sobre os ombros de Luana. Ela tentou se convencer de que tudo estava bem, que o encontro com Rafael no jantar não passava de um episódio isolado, mas sua mente estava longe de qualquer tranquilidade. O fim de semana fora torturante, repleto de reflexões frenéticas sobre o que acontecera e o que poderia vir a acontecer. Será que Rafael a teria denunciado para seus colegas de trabalho? Ou pior, será que ele havia se divertido com a ideia de humilhá-la em público, sabendo que ela era apenas uma de suas secretárias? Ela tentava, sem sucesso, afastar essas imagens de sua cabeça. Ao acordar naquela manhã, Luana se sentiu mais pesada do que nunca. O frio na barriga era constante, como se o próprio escritório fosse um campo minado. Cada passo que ela dava em direção ao prédio parecia mais difícil que o anterior. Quando finalmente entrou no edifício, o clima parecia mais tenso do que nunca. Ela tentou seguir sua rotina, cumprimentando os colegas com um sorriso forçado, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer era inescapável. Chegando à sua mesa, Luana se deparou com algo inesperado. Um ramo de flores brancas estava cuidadosamente disposto sobre seu computador. As flores eram elegantes, mas simples, com pétalas que pareciam refletir a luz suave da manhã. Uma pequena carta estava presa ao caule, e o nome escrito nela a fez engasgar: Rafael Almeida. Seu coração disparou, e com mãos trêmulas, ela pegou a carta e a leu. A mensagem era curta e direta, mas carregada de um tom amigável e cordial. Luana, agradeço pela noite maravilhosa. Foi um prazer conhecê-la. Espero que tenha se sentido bem durante o nosso tempo juntos. Rafael. A sensação de alívio a envolveu por um instante, mas logo a dúvida voltou a tomar conta de sua mente. O que isso significava? Ele a estava tratando com gentileza ou havia algo mais por trás dessa atitude? Por um lado, as flores poderiam ser um gesto de cortesia, mas e se fosse um sinal de algo mais complicado? Talvez ele estivesse tentando manter as aparências, talvez ele tivesse algo em mente para o futuro. Enquanto tentava processar a situação, sua assistente, Marta, se aproximou com um semblante um tanto ansioso. Luana, o senhor. Rafael pediu para você ir até a sala dele assim que pudesse, disse, com um tom de voz que, embora profissional, estava carregado de uma leve tensão. O coração de Luana afundou no peito. Seu corpo respondeu com um turbilhão de emoções, medo, insegurança e uma ponta de raiva, como se o escritório, seu espaço seguro, agora fosse um palco de um drama que ela não sabia controlar. Ela tentou sorrir para Marta, mas a sensação de pavor era tão forte que foi difícil disfarçar. Claro, Marta. Obrigada, respondeu tentando controlar sua voz, que traiu sua ansiedade. Com passos hesitantes, Luana se dirigiu até a sala de Rafael. O corredor que a separava de sua grande porta de vidro parecia interminável, como se o tempo tivesse desacelerado. Cada batida do seu coração ressoava em seus ouvidos, e o pensamento de que algo grande estava prestes a acontecer lhe fazia a respiração ficar mais curta. Quando ela chegou à porta da sala de Rafael, hesitou por um momento. Respirou fundo, ajustou os ombros e bateu levemente na porta. Entre, Luana. Foi a voz firme, mas amigável de Rafael.
Ela entrou e logo percebeu que, embora o escritório fosse imenso, decorado com móveis sofisticados e uma vista deslumbrante da cidade, o ambiente parecia acolhedor. Rafael estava sentado atrás de uma mesa moderna e minimalista, mas sua postura era relaxada, o que ajudava a suavizar a tensão que Luana sentia. "Por favor, sente-se", ele disse, fazendo um gesto para a cadeira à sua frente. Ela se acomodou, tentando parecer o mais tranquila possível, mas a apreensão ainda a dominava. Rafael observou-a com uma atenção cuidadosa, como se estivesse analisando sua reação, mas sem pressa. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio pairar entre eles por um momento, antes de finalmente falar. "Eu queria começar dizendo que apreciei muito a noite que passamos juntos, Luana. Fico feliz que tenha conseguido encontrar uma maneira de lidar com as expectativas da sua família", disse ele, com a voz suave, mas carregada de um significado que Luana ainda não conseguia compreender totalmente. Ela não sabia o que responder, mas a frase "encontrar uma maneira de lidar com as expectativas da sua família" a atingiu. Como ele sabia tão bem sobre sua vida pessoal? Mas ela não ousou perguntar, temendo abrir mais um campo de incógnitas. "Na verdade, Luana", continuou ele, observando cada reação sua com precisão, "quando recebi o pedido de ser o seu namorado de aluguel, eu achei curioso, mas ao mesmo tempo um pouco incomum para alguém na sua posição. Então, eu resolvi investigar um pouco mais sobre você." Luana engoliu em seco, o estômago revirando. "Investigar?", ela repetiu, como se as palavras não fizessem sentido. Rafael fez uma leve careta, como se estivesse se desculpando, mas sua expressão era calma. "Sim, eu descobri que você trabalha aqui. E depois de analisar um pouco sua história, percebi que havia algo mais em jogo do que uma simples farsa. Isso me intrigou." O desconforto de Luana aumentou, mas ele parecia genuinamente interessado em falar sobre isso. Ao invés de se afastar ou criticar sua atitude, ele estava oferecendo uma explicação que, de alguma forma, tornava tudo ainda mais confuso. "Eu tenho que admitir", ele disse inclinado para a frente. "Fiquei surpreso com sua capacidade de ocultar suas inseguranças, mas, ao mesmo tempo, foi admirável. Não é fácil lidar com as expectativas de uma família que parece tão crítica." Luana tentou processar tudo aquilo, mas a sensação de estar sendo observada como se fosse um objeto de estudo a deixava ainda mais desconfortável. Então, quando ela pensava que a conversa não poderia ser mais estranha, Rafael fez uma proposta inesperada. "Luana", ele começou com um tom mais sério agora, "quero te oferecer uma oportunidade que não é apenas uma resposta ao que aconteceu entre nós no fim de semana. Eu quero que você tenha um novo cargo aqui, como responsável pelo desenvolvimento estratégico da empresa. O salário seria bem mais alto do que o que você recebe atualmente, e tenho certeza de que você seria uma excelente escolha para essa função." Luana ficou paralisada. A proposta era tão inesperada que ela não sabia como reagir. "Rapaz, não entendo", disse ela, sua voz tremendo. Isso é uma recompensa por algo que fiz ou por termos nos encontrado. Como isso pode ser justo? Todos vão achar que é por causa do nosso envolvimento." Rafael a olhou fixamente, sem desviar o olhar. "Não se trata disso, Luana. Eu estou te oferecendo essa promoção porque, pela minha pesquisa, vejo um enorme potencial em você. E não se preocupe com o que os outros possam pensar. Eu garanto que sua competência será o que falará por você. Você tem algo único, e eu acredito que pode crescer aqui, de uma maneira que vai além de qualquer julgamento superficial." Luana ficou em silêncio, completamente atônita. Ela sabia que essa era uma chance única, mas o peso da situação, a conexão pessoal entre ela e Rafael e a dúvida sobre os motivos dele a deixavam indecisa. Como poderia aceitar isso sem sentir que tudo era parte de um jogo maior? Ela sabia que sua vida estava prestes a mudar, mas até que ponto ela estava disposta a pagar o preço por isso? Nos meses que se seguiram à proposta inesperada de Rafael, Luana viu sua vida profissional transformar-se de maneira impressionante. A promoção que ela recebera não era apenas uma formalidade. Ela estava finalmente tendo a oportunidade de mostrar seu valor em um cargo de maior responsabilidade.
Como responsável pelo desenvolvimento estratégico da empresa, ela se viu diante de desafios que, por um lado, a empolgavam, mas, por outro, exigiam mais dela do que ela imaginara ser capaz. Seu projeto de expansão no mercado latino-americano, uma ideia que ela vinha defendendo há meses, foi finalmente aprovado. A empresa, que há anos operava apenas no mercado nacional e europeu, viu nela uma visão clara do que poderia conquistar. Quando sua proposta foi apresentada aos diretores, havia uma energia palpável na sala. Ela se sentiu confiante ao detalhar as estratégias de penetração de mercado e os possíveis retornos financeiros. Sua apresentação foi impecável e, ao final, todos os olhos estavam voltados para ela com expressões de aprovação. O impacto foi imediato. Em pouco tempo, o setor de marketing e vendas já estava adaptando suas estratégias de acordo com o que Luana sugerira. As reuniões com os executivos tornaram-se mais frequentes e, aos poucos, o nome de Luana foi sendo mencionado em círculos que antes pareciam distantes de sua realidade. Ela sabia que por trás de todo aquele reconhecimento havia o peso de sua ascensão. Uma promoção que, para muitos, ainda estava atrelada à sua relação pessoal com Rafael. Enquanto Luana se destacava, sua confiança profissional crescia. No entanto, a diferença de classe social entre ela e o restante dos seus colegas parecia cada vez mais evidente. O contraste entre ela, uma mulher simples de origem humilde, e Rafael, o CEO de uma grande empresa, era comentado em cada corredor, em cada reunião que ela participava. Havia sempre olhares furtivos e risadinhas discretas entre seus colegas, muitos dos quais acreditavam que ela não tinha chegado lá por mérito próprio, mas pela proximidade com o chefe. Eles não diziam isso abertamente, mas Luana conseguia captar as nuances das conversas nos intervalos e nas pausas de café. Ela se esforçava para ignorar os murmúrios, para focar no seu trabalho e nas conquistas que realmente importavam para ela. Mas o peso do julgamento era difícil de se ignorar. A confiança que ela sentia ao defender suas ideias em reuniões começava a se fragilizar quando sentia que suas conquistas eram descreditadas ou vistas apenas como um reflexo de um relacionamento com o poder. As conversas ao seu redor, disfarçadas de elogios, pareciam estar sempre carregadas de um tom ácido. Certo dia, durante uma reunião importante com os diretores da empresa, Luana percebeu que as tensões entre ela e alguns colegas estavam se tornando ainda mais evidentes. Durante uma sessão de feedback, um dos diretores fez uma pergunta direta e, ao mesmo tempo, cortante. Luana, seu projeto de expansão foi, sem dúvida, bem elaborado e bem executado, mas muitos de nós nos perguntamos, sua ascensão na empresa foi motivada pelas suas habilidades ou pelo seu relacionamento com o CEO? Como podemos ter certeza de que sua posição é fruto do seu mérito e não de outros fatores pessoais? A sala ficou em silêncio por um momento. Luana sentiu seu coração acelerar. As palavras haviam sido ditas de forma velada, mas a mensagem era clara. Alguns, talvez muitos, acreditavam que ela estava ali apenas por conta de sua proximidade com Rafael. A tensão foi quebrada quando Rafael, sentado à mesa, levantou-se calmamente e olhou para os diretores. Sua presença na sala parecia transformar o ambiente de maneira imediata. Ele não precisou levantar a voz, mas sua autoridade estava inegável. Deixe-me ser claro, disse Rafael, sua voz firme e tranquila. Luana não é apenas uma excelente profissional. Ela é a razão pela qual essa empresa deu o primeiro passo para o sucesso internacional. Ela tem mais inteligência, mais visão estratégica do que muitos aqui presentes. Não estamos falando de uma ascensão baseada em favores pessoais. Estamos falando de competência pura. A defesa de Rafael, embora bem-vinda, fez Luana se sentir um tanto desconfortável. Por um lado, ela sabia que ele estava genuinamente a apoiando, mas por outro, ela também sentiu que ele estava colocando sua competência e suas habilidades em uma esfera quase impossível de contestar, fazendo com que ela se sentisse ainda mais exposta, como se ele fosse o único a reconhecer seu valor e não seus próprios méritos. Quando a reunião terminou, Luana caminhou até sua mesa com a cabeça baixa, tentando processar as palavras que ainda ressoavam em sua mente.
A aprovação de Rafael era importante, mas ela não queria ser vista apenas como a protegida do CEO. Ela queria ser reconhecida como uma profissional capaz, alguém que merecia seu lugar no topo da empresa. A conversa com seus colegas de trabalho naquele dia foi evitada. Eles não ousaram falar diretamente com ela sobre o que se passou na reunião, mas os olhares furtivos e as conversas em pequenos grupos a fizeram sentir-se desconfortável. Ela sabia que nada mudaria de imediato. Havia quem a apoiasse, mas também quem a visse apenas como uma figura que chegou onde chegou por outros meios. Enquanto isso, sua relação com Rafael, apesar de ser cada vez mais intensa, continuava sendo um segredo. Nenhuma das partes queria tornar isso público, pois sabiam que os rumores e especulações sobre o que realmente acontecia entre eles seriam inevitáveis. A relação deles era uma mistura de profissionalismo e um carinho crescente, algo que não era fácil de decifrar para os outros. Rafael, sempre atencioso, respeitava o desejo de Luana de manter as coisas discretas no ambiente de trabalho. Para ele, a conexão que haviam criado ia além de qualquer julgamento externo. Mas Luana ainda se sentia vulnerável a tudo o que diziam, e era difícil ignorar as constantes comparações que as pessoas faziam entre ela e os outros funcionários da empresa. Na vida pessoal, a situação também estava ficando mais complexa. Sua irmã Helena, que até então não sabia sobre o relacionamento de Luana com Rafael, logo descobriu. Helena, sempre atenta a qualquer movimento em sua vida, ficou surpresa ao saber que Luana estava envolvida com um homem tão rico e poderoso. Naquele momento, ela finalmente acreditava que sua irmã havia alcançado algo realmente impressionante. Helena não perdeu tempo, e logo em uma visita inesperada à casa de Luana, começou a fazer perguntas que a deixaram desconfortável. Então, Luana, ouvi dizer que você finalmente encontrou um homem à altura, hein? Helena perguntou com um sorriso vitorioso, como se tivesse uma percepção que ninguém mais tivesse. Rafael Almeida, o CEO da empresa. Que sorte a sua! Luana, desconcertada, tentou esconder o desconforto. Não é bem assim, Helena. Ela começou, mas sua irmã a interrompeu. Claro que é. Helena continuou, sentando-se confortavelmente no sofá. Eu sempre soube que você teria sucesso, mas agora, com um homem como ele ao seu lado, tudo parece ter se encaixado, não é? Afinal, quem melhor que o CEO para cuidar de você? A conversa rapidamente se transformou em algo que Luana não queria. Ela tentou mudar de assunto, mas Helena não estava disposta a deixar de lado o que considerava a realização de um grande feito. Eu sempre soube que um homem rico e poderoso seria a chave para sua ascensão, continuou Helena, com um sorriso meio irônico. Você não teria chegado lá sozinha. E veja só, eu estava certa. Agora todos vão ver o que você é capaz de fazer, não é? Luana se sentiu envergonhada. A forma como sua irmã tratava o relacionamento como uma espécie de realização a fazia sentir-se como se ela fosse apenas um reflexo de algo que ela mesma não controlava. Era como se Helena estivesse assumindo o crédito por tudo o que Luana conquistara, como se tudo fosse parte de um plano que ela, e não sua irmã, tivesse orquestrado. Enquanto a conversa chegava ao fim, Luana não sabia mais o que pensar. Ela sentia a pressão das expectativas de sua família, o peso da opinião de seus colegas de trabalho e, acima de tudo, a dúvida sobre o que ela realmente queria de tudo aquilo. Ela finalmente havia conquistado algo, mas estava começando a perceber que a verdadeira batalha seria entender quem ela era dentro de tudo aquilo. O ritmo frenético da vida de Luana parecia ter finalmente se acalmado. Depois de uma série de altos e baixos, de dúvidas e desafios, ela começava a sentir que havia encontrado o equilíbrio que tanto buscava. Sua jornada, que havia começado em um pequeno apartamento em Botafogo, com uma vida marcada por dificuldades financeiras e a pressão da família, agora estava levando-a para um futuro que ela nunca imaginara possível. O trabalho na empresa já não era mais apenas uma maneira de pagar as contas, mas uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Sua ascensão dentro da organização se consolidava com cada novo projeto que ela liderava. Recentemente, ela fora promovida a um cargo de direção,
com a responsabilidade de gerenciar uma equipe maior e mais diversificada. A mudança não passou despercebida. Os comentários sobre sua promoção, que antes estavam tingidos de dúvidas sobre sua relação com Rafael, agora estavam repletos de respeito. Luana conquistara seu espaço, e as pessoas finalmente reconheciam sua inteligência, seu esforço e sua competência. Ela se sentia realizada, mas ao mesmo tempo sabia que seu verdadeiro sucesso não era apenas medido pelo cargo ou pelo salário, mas pela confiança que ela reconquistara em si mesma. O que antes parecia um pesadelo de julgamentos, agora se transformara em uma celebração de sua perseverança e coragem. Os olhares críticos começaram a desaparecer, substituídos por respeito genuíno. Luana provava a cada dia que seu valor não estava ligado à sua relação com Rafael, mas ao seu próprio talento. Mas, por mais que sua carreira estivesse em ascensão, havia uma outra parte de sua vida que também havia mudado de maneira extraordinária. O relacionamento com Rafael. O amor deles, que começara de uma maneira inusitada, parecia ter amadurecido com o tempo, tornando-se mais profundo e verdadeiro. A conexão que inicialmente parecia improvável agora era inquebrável, construída sobre confiança, respeito e admiração mútua. Rafael, sempre presente e atencioso, não apenas a apoiava em sua carreira, mas também era o apoio emocional que Luana nunca soubera que precisava. Eles haviam vivido momentos intensos, desde o desconforto da mentira inicial até os desafios das diferenças de classe e da percepção pública. Mas ao longo do tempo, esses obstáculos se transformaram em pontes, e Luana se deu conta de que o que existia entre eles não era uma farsa, mas algo genuíno. Rafael a amava não apenas como a mulher ao seu lado no trabalho, mas como Luana, com suas inseguranças, sonhos e suas próprias batalhas. Naquela noite, depois de um longo dia de reuniões e desafios profissionais, Luana e Rafael decidiram sair para jantar em um restaurante tranquilo, longe dos olhos atentos dos colegas de trabalho e dos círculos sociais que ainda observavam suas vidas com curiosidade. O ambiente estava íntimo, acolhedor, com luz suave e música ao fundo, criando o cenário perfeito para o que estava prestes a acontecer. Enquanto saboreavam o vinho e discutiam assuntos corriqueiros, Luana sentiu uma tranquilidade diferente, como se todo o peso dos últimos meses tivesse finalmente se dissipado. Rafael parecia mais tranquilo também, como se a tensão que o cercava desde o início de sua relação finalmente tivesse sido dissolvida. Ele olhava para ela com um sorriso terno, e seus olhos, sempre profundos e cheios de mistério, refletiam uma seriedade que Luana não pôde deixar de notar. Luana, ele começou, a voz suave, mas carregada de um tom que ela não conseguiu decifrar de imediato. Eu sei que nossa história começou de uma maneira pouco convencional. E sei que durante muito tempo você teve suas dúvidas sobre nós, sobre o que eu sinto por você e o que você sente por mim. Mas eu também sei que ao longo de tudo isso, algo muito real cresceu entre nós. Luana parou de mexer a taça de vinho e olhou para ele, sentindo seu coração acelerar. Não era a primeira vez que conversavam sobre o relacionamento, mas havia algo diferente na forma como ele agora falava. Algo mais profundo. Era como se ele estivesse prestes a revelar algo que mudaria a trajetória de suas vidas. Rafael se levantou suavemente e, com uma leveza que a surpreendeu, se ajoelhou na frente de Luana. O gesto a fez engasgar com a própria respiração, e seus olhos se encheram de lágrimas, sem saber exatamente o motivo. Ali, em um restaurante simples longe das pressões externas, Rafael parecia não apenas declarar seu amor, mas também pedir algo que ela não sabia que estava tão perto de acontecer. Luana, você me ensinou o verdadeiro significado do amor, do compromisso e da parceria, disse ele com um sorriso suave, mas cheio de emoção. Quero passar o resto da minha vida ao seu lado, apoiar seus sonhos, crescer juntos. Então eu quero te fazer uma pergunta, a mais importante de todas. Com um gesto fluido, Rafael tirou uma pequena caixa de veludo do bolso interno do terno e a abriu diante de Luana. Dentro havia um anel de diamantes, simples e elegante, mas com uma beleza que refletia a sinceridade do momento. Luana, você aceita ser minha esposa?
O mundo de Luana pareceu desacelerar enquanto ela olhava para o anel. A surpresa tomou conta de seu corpo, mas ao mesmo tempo, uma onda de felicidade e certeza a envolveu. Ela sabia que havia encontrado algo mais precioso do que qualquer promoção ou sucesso profissional. Ela havia encontrado alguém que a amava por quem ela realmente era, alguém que a respeitava, que acreditava nela e que a apoiava sem reservas. Com os olhos marejados, Luana não conseguiu segurar a emoção. Ela se levantou e, com um sorriso largo e verdadeiro, se agachou ao lado de Rafael. Sim, Rafael, eu aceito. Claro que aceito. O abraço que se seguiu foi cheio de felicidade, e naquele momento, Luana sentiu que tudo havia se alinhado. O que começara como uma mentira de R$ 500 havia se transformado em algo muito maior. Uma história de amor que desafiará as expectativas, os preconceitos e as barreiras sociais. Com o anel de diamantes em seu dedo e Rafael ao seu lado, Luana sabia que ela havia encontrado a verdadeira felicidade. A vida dela não era mais definida pelas limitações financeiras ou pelas comparações com sua irmã ou colegas de trabalho. Ela agora estava pronta para viver uma vida que era inteiramente dela, ao lado do homem que a amava. O futuro era promissor, e Luana entendia que, apesar de sua origem humilde e do começo improvável de seu relacionamento, o amor verdadeiro não conhece barreiras. Ele transcende as aparências, as classificações sociais e os julgamentos dos outros. E com Rafael, ela sabia que o melhor ainda estava por vir. O amor deles não era uma farsa, era real, e isso era tudo o que ela precisava. Juntos, Luana e Rafael estavam prontos para construir uma vida cheia de possibilidades, superando tudo o que o destino poderia lhes reservar. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.